Mas quando você começou a falar da questão do Lula, Murilo, me veio aqui na cabeça duas coisas. A primeira é essa aproximação com Alckmin, se você acha que isso vai decolar ou não. E a outra é que até agora ele é um pré-candidato, ele não é candidato ainda. E na Argentina a gente viu uma estratégia que a esquerda adotou e deu certo. Que você tinha Kirchner com muito protagonismo político, mas era relativamente fácil bater nela no debate. Então ela não veio como a principal, ela veio como vice do Alberto Fernandes. E conseguiu ser eleito. Você não acha que isso pode acontecer aqui? Talvez um Haddad de novo e o Lula como vice? Porque aí num debate eu enxergo o seguinte, o Moro batendo no Lula e o Haddad falando, mas eu não tenho corrupção. Não tem nada a ver com isso. Exatamente. Tipo isso. Não seria inteligente? Assim, até o começo do ano, eu acreditava muito nisso. Até pregava que tinha muita chance de acontecer isso. Agora, com a postura do Lula, com essa aproximação do Alckmin e a própria postura do Lula em colocar o Haddad de governador em São Paulo, eu mudei um pouco. Eu acho que agora vai ficar um pouco difícil o Lula mudar. Mas, aproveitando o gancho, com certeza, a entrada do Haddad no pleito deixaria a eleição mais leve, certo? E acabaria o assunto corrupção. Diminuiria muito o assunto corrupção, principalmente o discurso do Moro. Eu acho que se o Lula cair, aí fica muito difícil para o Sérgio Moro. Sabe, porque ele vai debater o quê com a Haddad? Mas vocês acham que é possível o Lula não vir? Não, eu acho hoje muito pouco provável. Hoje muito pouco provável. Ele já está articulando forte isso, eu acho muito pouco provável. Haddad, hoje eu não acredito governo de mais. São Paulo. Isso. O Haddad está super bem, né, nas pré-pesquisas aí para São Paulo. Agora, e outro aspecto, você falou do Alckmin vice. O Alckmin vice, ao nosso ver, eleitoralmente soma pouco. Mas dá um recado principalmente ao mercado, dá um recado aos empresários, ao agro, certo? Ele abre um canal de comunicação. A verdade é que o Lula é bom nessa articulação. Isso, ele abre um canal... Socialista. Bota aí, hashtag Boludinho Socialista. Por favor, continue, Murilo. Quer dizer, ele abre um canal muito mais, eu acho que ao mercado e aos empresários do que propriamente pensando na eleição. Isso eu acho que é uma tacada boa para ele nesse sentido. Agora, eleitoralmente, não pesa muito, não. E o Dória não fica, perdão da palavra, puto com isso? Olha, eu acho que não puto, eu acho que fica constrangido. Eu acho que do fato de colocar o Alckmin de vice, pode fazer a gente ver o que a gente não viu ainda, que são os dois se pegando. Ele viu os dois se provocando, mas jamais se viu um confronto entre os dois. Sim. Agora, eu acho que se isso se confirmar, tende a fazer um conflito aí. Um conflito entre o Dória e o próprio Geraldo Alckmin. Eu acho que vai ser, assim, um peso. Tudo tem a ver também com a eleição de São Paulo. Eu acho que o Lula, ao fato de colocar o Alckmin de vice, ele fortalece um pouco o Haddad, que com certeza ele está colocando o Geraldo Alckmin na campanha do Fernando Haddad, né? Certo? Isso tem um peso na eleição de São Paulo também. Que tira o Alckmin como um candidato, como um rival potencial para o Haddad. Hoje ele lidera as pesquisas em São Paulo, por sinal. Então, veja bem, a gente está num cenário onde, além do Lula ser o favorito nas pesquisas hoje para levar a presidência, em São Paulo, o Haddad ele é um dos mais fortes para levar o governo de São Paulo. Exatamente. Então pode ser um PT retornando com força total? Mais força ainda, né? Uma coisa que também poucos falam, durante os 16 anos, 14, 15 anos que o PT governou, certo? Sempre teve o contraponto de São Paulo, que era governado pela oposição, pelo PSDB. Então, esse ano corre-se o risco do Lula ganhar nacionalmente e o PT ganhar São Paulo. Jesus. Aí a máquina petista vai ficar com a caneta desse tamanho. Hashtag Boludinha Bolsominion agora, porque ela mostrou uma certa aversão à ideia do PT ganhar. Você tá meio bipolar, né? Tá meio bipolar. Não, mas alguém perguntou aqui no chat sobre a ficha limpa do Lula e foi arquivado o processo? É até um ponto para se falar, né? Ele tá com a ficha limpa, então. Tem o que aconteceu e tem a narrativa sobre essa questão, né? O que vai valer é a narrativa. Sim. Qual narrativa vai prevalecer lá na frente, ninguém sabe. E qual que é o que aconteceu e qual que é a narrativa para o pessoal saber? Isso. Então, a dúvida que vai ficar no final, se o Moro é um juiz parcial ou se foi feito um grande conchavo para salvar o Lula. Essa é é o negócio. E outra coisa, assim, que poucos falam, até falar, o STF. O STF tem tudo para voltar nessa eleição. Porque o STF está sendo protagonista, está falando muito, fala muito, né, com razão, mas eu não tenho dúvida que em algum momento o STF será discutido na eleição. Ah, com certeza. Os candidatos trarão a discussão ao STF na eleição, certo? Então esse é um outro problema na eleição brasileira, e como a população brasileira vai encarar o STF, porque o STF também vai virar uma pauta nas eleições do Brasil, não tenho dúvida.
E o próximo presidente vai indicar mais 2 ministros. Então, numa hipótese da volta do PT, você teria aí uma maioria esmagadora de ministros indicados pelo PT durante a era PT, seja agora, após 22, ou os governos anteriores. E o Bolsonaro agora, na hora de indicar um ministro para o STF também, indicou alguém mais alinhado à esquerda, no final das contas, né? Ninguém sabe muito bem o porquê, né, o que aconteceu por trás dos bastidores, mas ele indicou um cara que esperavam que ele indicasse um conservador, alguma coisa assim. Então algo aconteceu lá dentro. Mas claramente o governo não conseguiu seguir os planos todos que tinham pensado lá atrás. Coisas aconteceram no meio do caminho que foram fazendo o governo meio que se render, né? E não seguir aquela ideia, não, vamos fazer um governo 100% técnico e não vamos negociar com o Centrão, e não vamos ceder às pressões corporativistas. Ele entrou com essa vibe, começou a ter problemas também, como mencionei no começo, né? Com o próprio filho do presidente, tiveram que fazer manobras para salvar aí o senador. Isso deve ter custado caro. O governo acabou tendo que compor alguma coisa e ceder bastante.